dia. Está a começar o Jornal do Meio-Dia com a edição do Miguel Videira. Miguel, estão a decorrer uma série de audições de vários ministros no Parlamento. Começamos pelo Ministro da Administração Interna, que considera que os movimentos de extrema-direita representam hoje em Portugal uma ameaça maior que os grupos de extrema-esquerda. Foi em resposta a uma pergunta do deputado da Iniciativa Liberal, Rui Rocha. A ameaça de extrema-direita é muito maior. Têm armas, matam, ameaçam, coagem. É evidente que a extrema-esquerda radical está numa ascensão do ponto de vista europeu e é evidente que já teve aqui atos. Eu fui o primeiro a condenar os atos da remessa do coquetel Molotov de Marcha contra a Vida e fui o primeiro a apelidá-lo que poderíamos estar perante um ato terrorista. Sejam de direita ou de esquerda, os movimentos extremistas são uma preocupação para o Ministro da Administração Interna, que foi também confrontado nesta audição com a preparação da época de incêndios. Há mais meios que foram apresentados através do DECIR, mais meios humanos, mais meios do ponto de vista de equipamentos e por isso dá-nos algumas garantias, mas sendo certo que nenhum país pode dizer, até os países mais ricos, debelarem as grandes calamidades. Eu quero dizer relativamente à questão da limpeza da A1, A23 e de outra área que aqui referiu, que continua por limpar, há de facto alguma falta de limpeza, mas nós temos uma Constituição que fala na propriedade privada e a propriedade privada põe este obstáculo. Um obstáculo é sublinhado por Luís Neves, o Ministro da Administração Interna, que continua a ser ouvido a esta hora na Assembleia da República. Avançamos para a audição de outro governante. O Ministro dos Negócios Estrangeiros está otimista, mas cauteloso com o processo de paz no Médio Oriente. Paulo Rangel afirma que existem sinais positivos sobre a estabilização no Estreito de Hormuz. Ainda assim, o titular da diplomacia portuguesa levanta algumas reservas com a situação no Líbano, sobretudo devido às pressões de Israel. Olhando à liberdade de navegação e ao tempo estabelecido para falar sobre o programa nuclear, esses dois pontos essenciais estão abrangidos. Há aqui uma incerteza de facto que tem a ver com a questão do Líbano. O Líbano nem todos os mediadores eram favoráveis a isso, que o Líbano ficasse neste processo. A ideia era de que poderia haver dois processos paralelos, um a paz entre o governo libanês, Israel, e outro este processo, o que poderia dar menos imprevisibilidade ao curso dos acontecimentos. Paulo Rangel, em resposta aos deputados da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, voltou a salientar a conquista de Portugal ao ser eleito membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E por questões de agenda, nenhum dos líderes partidários e parlamentares vai marcar presença no jogo de estreia de Portugal hoje, no Campeonato do Mundo de Futebol. Declinaram um convite feito pela Federação Portuguesa de Futebol, um tema abordado esta manhã aqui na antena do Observador. Os líderes das bancadas de PSD, Chega e PS na Assembleia da República foram os convidados da Comissão de Inquérito. O social-democrata Hugo Soares não vai estar em Houston, palco do encontro, mas podia. Sublinha que a aceitação do convite não viola qualquer regra e acrescenta a este propósito um lamento. Honestamente, a demagogia à volta destas questões é algo que me incomoda com toda a sinceridade. É uma questão, evidentemente, também de representação parlamentar num momento que é um momento importante para a vida coletiva. Que é mesmo, quem não quiser atribuir essa importância ao futebol, ou está desligado da realidade ou não percebe nada do que está a acontecer. Eu tenho o maior dos gostos em, sabendo que não violo nenhuma regra, sabendo que ninguém me está a oferecer nada para eu fazer uma coisa a favor de alguém, sabendo que o convite é um convite sincero, que nos permite estar com as nossas comunidades, eu quero dizer, eu tenho todo o gosto em aceitar o convite. A mesma ideia é defendida pelo líder parlamentar do Chega, Pedro Pinto. É um convite importante para todos nós. Ficamos satisfeitos que a Federação Portuguesa de Futebol tenha feito isso. É uma representação, quer do partido, quer também da Assembleia da República, ou seja, porque o convite não é pessoal, não é um convite para o Hugo Soares, para o Pedro Pinto, para o Eurico Brilhante Dias, não. É para os líderes, os grupos parlamentares, fosse ele qual fosse. A primeira coisa que eu fiz quando recebi o convite foi indiquei a falar com o gabinete do Presidente da Assembleia da República para ver se podíamos ou não aceitar esse convite. Porque acho que é assim que as coisas têm que fazer.
E depois nós também sabemos que demora também a tratar do visto para os Estados Unidos, porque para os Estados Unidos também precisamos de visto. Depois foi ver a agenda, e depois a verdade é que com esta agenda é impossível estar a sair daqui neste momento. Do lado do PS, também a AG dificultou a aceitação do convite. A este propósito, Eurico Brilhante Dias procura desmistificar a ideia de privilégio. Nós temos alguma pedagogia a fazer sobre essa questão, no sentido de perceber que os portugueses votam em políticos que representam. Ir ao futebol, e é preciso que as pessoas tenham consciência, uma ida à Houston nestas circunstâncias significa fazer um voo de 7 ou 8 horas para lá, ver o jogo e regressar num avião de 7 ou 8 horas. Portanto, não é propriamente um passeio, mas é uma obrigação de representação institucional, que deve ser vista assim. E eu espero, pelo menos, que este momento de discussão sobre isto clarifique o assunto também na opinião pública. O desejo de Eurico Brilhante Dias, do PS, que com Hugo Soares e Pedro Pinto estiveram esta manhã na Comissão de Inquérito da Rádio Observador. E a poucas horas da estreia de Portugal no Campeonato do Mundo frente à República Democrática do Congo, o selecionador nacional pede que se sonhe sim, mas com os pés assentes na terra. Foi durante a conferência de imprensa desta madrugada de antevisão da partida de mais logo. O sonho comanda a vida. Para todos nós, vocês como jornalistas, tudo é um sonho e comanda a vida. Para nós, a seleção portuguesa, o sonho comanda o nosso Mundial. Faz sentido que o nosso presidente, que o nosso capitão, falem do sonho. Eu também tenho o sonho e temos o mesmo. Mas a minha responsabilidade é mostrar que o Mundial ganha-se racionalmente e como um caminho muito bem marcado. Com esta primeira etapa, o Congo e uma certeza, Ruben Dias não vai a jogo. O Ruben teve um golpe durante o jogo contra a Nigéria e fizemos os testes, está tudo bem estruturalmente e agora é só não arriscar. Ruben de fora, Bruno Fernandes é quase certo, deve ser titular. O médio também marcou presença na conferência de imprensa ao lado de Roberto Martínez e quis deixar uma mensagem aos adeptos, em particular aos mais novos. Eu já fui essa criança que em 2004 no Europeu, que foi a primeira que eu tenho memória, caminhava pelas estradas até os ecrãs gigantes para tentar ver Portugal com uma bandeira às costas, a bandeira pintada na cara, e eu vejo um pouco desse menino ainda em campo e mais do que isso, quero que esses meninos que tanto olham para nós e tanto nos idolatram possam amanhã sentir-se bem representados e sonhar cada vez mais em um dia poder cá estar, porque foi assim que começou o meu sonho e hoje estou aqui e espero que muitos deles consigam também alcançar esse sonho. Miúdos, graúdos e assim, muitos de nós mais logo colados à televisão e à rádio para acompanhar este Portugal-Congo, estreia da Seleção Nacional na fase final do Campeonato do Mundo. A emissão especial, João, aqui na antena do Observador, arranca a que horas? Arranca depois do Jornal das 5 para acompanhar esse Portugal-República Democrática do Congo, com relato em direto do Ricardo Loureiro, comentários de Augusto Inácio, Gabriel Alves e também de Pedro Henriques. 8 minutos para lá do meio-dia. Miguel, que outras notícias vão marcando a atualidade? É oficial, Bernardo Silva vai jogar no Real Madrid na próxima temporada. Informação confirmada há pouco pelo clube espanhol, num comunicado publicado na página oficial do Real Madrid. O internacional português de 31 anos saiu do Manchester City a custo zero, em final de contrato. Bernardo Silva assina por 2 épocas pelo Real Madrid. É o segundo reforço de José Mourinho, depois do lateral espanhol Marc Cucurella também ter assinado pelo clube da capital espanhola. Miguel Videira e o Jornal do Meio-Dia.